vai começar a nossa segunda aula com relação à nossa matéria Noções de Administração do Serviço de Enfermagem. E hoje a gente vai ver os processos de o processo administrativo e as funções administrativas também. Processo administrativo. E aí o processo administrativo, ele tem nele algumas coisas, como, por exemplo, as funções administrativas, tá? Então, as funções administrativas são quatro: planejamento, organização, direção e controle, e aí a gente vai ver elas detalhadamente, tá? A administração de enfermagem passa pela ampliação do processo administrativo na nossa prática. A gente pega o processo administrativo e amplia dentro da área da enfermagem. Então, o planejamento é estabelecer objetivos, é a tomada de decisão, a elaboração de planos, e dessa forma a gente consegue diminuir o grau de incerteza. Então, através do planejamento, assim planejando, estabelecendo metas, objetivos, tomando decisões, que a gente vai conseguir diminuir o grau de incerteza no nosso serviço. A organização vai ser a alocação de recursos humanos e materiais, com a estrutura organizacional e o organograma, tá? Então, dentro da alocação dos recursos humanos, dos materiais, tudo isso faz parte da organização. A direção, ela vai ter função interpessoal, vai dar ordens, instruir, motivar, comunicar. Então, é isso que vai fazer quem faz parte da direção. Quem faz parte do controle vai fazer o quê? Vai verificar se o objetivo que foi traçado lá na primeira função, planejamento, ele foi alcançado. Então, é feito com medidas de ações preventivas e corretivas, tá? Então, é lá no controle que a gente vai verificar se as demais etapas elas estão dando certo. O planejamento, ele é um dos principais, é uma das principais funções, tá? Os principais métodos de planejamento são o planejamento normativo ou tradicional e o planejamento estratégico situacional. Então, a principal função administrativa, de acordo com Marx e Houston, é como decidir antecipadamente o que fazer, quem o fará, além de como, quando e onde será feito. Então, isso é planejamento, tá? Então, decidir antecipar alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Então, se planejar para coisas que irão acontecer. E existem dois tipos de planejamento: o normativo ou tradicional e o estratégico situacional. O normativo ou não, por exemplo, os cursos que estão disponíveis, estabelecimento do plano operacional, desenvolvimento e aperfeiçoamento desse plano. Então, vai ser feito o diagnóstico, né? O que está acontecendo naquela situação. Vai se determinar objetivos para ser cumpridos. Eu estou nessa situação, mas tem o objetivo de sanar essa situação dessa forma. Estabelecimento de prioridades. Vai ver o que é mais urgente. O que é mais urgente é conseguir leitos, é conseguir medicamento, é conseguir outros tipos de materiais. Então, tem que estabelecer prioridades. Seleção dos recursos que estão disponíveis. Eu vou precisar disso e disso, mas eu só tenho esse material, não tenho esse. Então, vai esse aqui mesmo, que é o que eu tenho disponível. Estabelecimento do plano operacional, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, vai se traçar um plano, fazer um planejamento, e à medida que ele for acontecendo, ele vai sendo aperfeiçoado. Já o estratégico situacional, ele tem algumas características, como, por exemplo, o poder, o ator social, problemas, governabilidade. Então, é um triângulo, tá? Que dentro desse triângulo, o centro é o governo, e que aí existem três pontas, né, que vão estar envolvidas nesse PSE, nesse Planejamento Estratégico Situacional. O projeto do governo, a governabilidade e a capacidade do governo. E existe a estrutura organizacional, tá? Então, refere-se ao modo como é formado um grupo, suas linhas de comunicação e os meios pelos quais se canaliza a autoridade
e são tomadas as decisões. Então, devem ser consideradas sempre a filosofia e o objetivo do serviço de enfermagem, o volume e a complexidade das atividades a serem executadas, os recursos que a gente tem disponível e as características desejáveis da estrutura. Então, para fazer a estrutura organizacional do serviço de enfermagem, a gente tem que levar em conta tudo isso, a filosofia, os objetivos, o volume das complexidades das atividades que a gente tem que está acontecendo, que vão ser executadas, o que, que eu tenho de recurso disponível. Então, para estruturar e organizar o serviço de enfermagem, eu preciso saber de tudo isso. O que, que eu tenho disponível com relação a recurso, as atividades que eu estou realizando são de alta complexidade, de baixa complexidade, e tudo isso de acordo com o serviço. E aí nós temos os tipos de estrutura, né, de acordo com o passo de 2018, retirado de Marques e Rich de 2015, nós temos alguns tipos de estruturas organizacionais, como as estruturas lineares, as configurações específicas, uma estrutura matriz, organização por linhas de serviço e configurações horizontais. De acordo com essa organização, a gente também vai fazer o dimensionamento do pessoal de enfermagem, que a gente vai ver lá na resolução do COFEN 543 de 2017, ela vai atualizar e estabelecer parâmetros para o dimensionamento do quadro dos profissionais de enfermagem nos serviços locais em que são realizadas as atividades de enfermagem. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, ele deve se basear em características relativas ao quê? Ao serviço de saúde, ao serviço de enfermagem e ao paciente em si. Então, na hora que a gente vai dimensionar, na hora que a gente vai dividir quem vai ficar aqui, quantos vão ficar aqui, quantos vão ficar na clínica médica, quantos vão ficar na sala de cirurgia, quantos vão ficar no pronto-socorro. Então, é importante a gente saber qual é o serviço de saúde que a gente vai estar, se é um hospital, se é uma UPA, qual é o serviço de enfermagem que vai ser prestado, se é de alta, se é de baixa complexidade, e quais são os tipos de pacientes que a gente vai atender. Com relação às horas de enfermagem por leito, tá? Por leito nas 24 horas. Então, quando for uma assistência mínima ou de alto cuidado, a enfermagem por leito, ela vai ficar lá até 4, vai ter um cuidado por até 4 horas. Numa assistência intermediária, até 6 horas. Numa semi-intensiva ou num cuidado de alta dependência, a gente vai ficar até 10 horas por leito. E na assistência intensiva seria de 18 horas por leito para cada profissional. O percentual do total de profissionais de enfermagem. Então, assistência mínima intermediária. Então, deve-se ter o que de profissional? Deve-se ter 33% de enfermeiro e o restante de técnicos e auxiliares de enfermagem. Quando for um cuidado de alta dependência, 36% do quadro de funcionários deve ser enfermeiro e os demais técnicos de enfermagem e auxiliares. A assistência semi-intensiva, 42% de enfermeiros e os demais de técnicos de enfermagem. E na assistência intensiva, que seria, por exemplo, a UTI, 52% tem que ser de enfermeiro e os demais de técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem. Então, existe esse percentual da quantidade de profissionais por tipo e pelo tipo da assistência. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas o que deve ser considerado? O sistema de classificação do paciente, o paciente nos diferentes turnos de trabalho. Então, um cuidado mínimo, né, que é cuidado que não necessita de muita atenção ao paciente, então deve-se disponibilizar um profissional de saúde para cada 6 pacientes. Então, uma pessoa, um profissional só, atende até 6 pessoas. Num cuidado mais intermediário, seria disponibilizado um profissional de saúde para cada 4 pacientes. Num cuidado de alta dependência, um profissional para cada 2,4 pessoas ou pacientes, né? O cuidado semi-intensivo, da mesma que o de dependência, seria um profissional para cada 2,4 pessoas, pacientes. E o cuidado intensivo tem que ser um profissional para cada 1,33 pacientes, então seria em torno de um profissional para cada um paciente.
Então, veja que quanto maior o nível de gravidade, né, do nível de assistência, como, por exemplo, o cuidado mínimo. No cuidado mínimo, é um profissional que vai poder cuidar de até 6 pessoas. No intensivo, não. Os cuidados são redobrados, tem mais coisas para fazer, mais coisas para analisar, mais coisas para se ter cuidado com aquele paciente. Então, é uma pessoa para em torno de a cada um paciente, dois pacientes, tá? No máximo. Então, é importante a gente perceber que, de acordo com o tipo de cuidado, a quantidade de profissionais, na verdade, a quantidade de pacientes por profissionais, ela vai estar variando também. Ao quantitativo de profissionais estabelecidos, deverá ser acrescido o índice de segurança técnica, IST, de no mínimo 15%, do total dos quais 8,3% são referentes às férias e 6,7% à ausência não prevista. Então, quando vai se estabelecer a quantidade de profissionais, deve ser acrescido 15%, né, com relação ao índice de segurança técnica. Então, sempre que for fazer, por exemplo, uma escala para um determinado plantão, tem que ser observado quantas pessoas vão precisar estar naquele plantão e sempre deixar colocando a mais. Por quê? Porque pode acontecer algo imprevisto, de uma ou duas pessoas não poderem vir para o plantão e a equipe assim ficaria desfalcada. Então, sempre deixar 15% com relação ao índice de segurança técnica, 8,3 desses 15%, 8,3 seria para aquelas pessoas que estão de férias, entrando de férias, e 6,7 seria para ausência não prevista. Então, de 6 profissionais que estariam de plantão, a gente tem que deixar sempre alguns de reserva, seria 8,3% referente para se alguém entrar de férias, ter alguém que cubra aquela pessoa que está de férias, e com relação a quem tem uma ausência não prevista. Fulano de tal estava previsto para vir para a escala hoje, mas hoje ele sofreu um acidente ou teve que ir com alguém muito, da família muito grave para outra cidade acompanhando, então ele não vai poder estar. Então, sempre deixar esses 15% de pessoal disponível. O quantitativo de enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educacionais, pesquisa e comissões permanentes deverá ser dimensionado à parte, de acordo com a estrutura do serviço de saúde. Então, com relação aos enfermeiros de atividade gerencial e educacional, de pesquisa e de comissão, é diferente do enfermeiro que está diretamente ligado à assistência ao paciente, tá? Então, o dimensionamento dessas pessoas que estão ligadas à gerência, à parte educacional, à pesquisa, à comissão, ela vai ser dimensionada de uma forma separada. O quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais, compostas por 50% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, ou 20% ou mais de profissionais com limitação ou restrição para o exercício das atividades, deve ser acrescido de 10% ao quadro de profissionais do setor. Então, se eu tenho profissionais com mais de 50 anos, se eu tenho 50% dos meus profissionais que têm mais de 50 anos, ou 20% desses profissionais têm alguma limitação, alguma restrição, eu devo acrescer ainda 10% de pessoal a mais na minha escala. Justamente porque, se houver uma doença infecto-contagiosa, quem tem mais de 50 anos já vai estar em grupo de risco, então vai precisar ser afastado. Quem é que vai cobrir essas pessoas que foram afastadas, por exemplo? Tá? Então, é para isso que se acresce 10% ao quadro de profissionais do setor, quando a escala é composta por pessoas que têm mais de 50 anos ou que têm alguma limitação ou restrição. Para berçário e unidade de internação em pediatria, todo recém-nascido e criança menor de 6 anos deve ser classificado, no mínimo, como um cuidado, no mínimo, como intermediário, independente da presença de acompanhante. Então, foi em berçário, foi em unidade de internação de pediatria, foi um local onde vão ficar os recém-nascidos ou crianças menores de 6 anos. Então, aquele local ele deve ser classificado
como cuidado intermediário, independente da presença de acompanhante. Tendo acompanhante ou não, vai ser um cuidado intermediário. E aí a gente continua na próxima aula, né? Então essa foi a nossa segunda aula. Lembro que vocês, sempre que terminar a aula, e sempre que possível, dê uma olhada também no material que vai estar em PDF, que é mais fácil de acompanhar do que às vezes a videoaula, e façam a atividade. A gente se encontra novamente na quinta-feira, na reunião pelo Zoom, às 19 horas, e receba a atividade até a sexta-feira. É isso por hoje. Até a próxima.